Olá, amigos. Uma vez um certo pregador chamado John Wesley, teólogo e pregador metodista, estava em uma praça em Londres, na Inglaterra, pregando sobre o perdão. E ali então apareceu um general e o seu exército, alguns soldados que sondavam ali aquela região. E de repente o general interrompe John Wesley, dizendo: "Eu nunca perdoo Wesley." E a história diz que Wesley volveu os olhos para ele e disse o seguinte: "O senhor nunca perdoa, general?" E o general respondeu: "Não, eu nunca perdoo." Então Wesley, olhando bem firmemente para os olhos dele, disse: "Espere então, que o senhor nunca peque." Queridos, essa história mostra uma realidade mais profunda do coração humano. A necessidade do perdão e muitas vezes a necessidade de perdoar e de se perdoar. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21, eu vou ler só o verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: "Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?" Pedro tinha uma dúvida dentro de si, tinha um conflito, porque ele não sabia como, na realidade, perdoar. Essa era a dúvida de Pedro. Os judeus, eles costumavam perdoar até determinado número de vezes. E depois eles não imputavam, não acreditavam mais o perdão às pessoas, debilitando essas pessoas, excluindo essas pessoas. Então Pedro, em meio a esse conflito, em meio ao conflito da sociedade, da comunidade, em meio ao ambiente ao qual ele estava vivendo, ele se dirige até Jesus, ele se aproxima de Jesus, porque ele necessitava então de paz dentro do seu coração. Eu não sei qual era a verdadeira necessidade do coração de Pedro, mas Deus sabe. Pedro chega a usar aqui o número 7 como número perfeito, ali buscando uma melhor ênfase com Jesus Cristo. E Jesus respondeu a ele, não deixou ele sem resposta. Disse: "Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Na realidade, Jesus estava falando de um período profético, de uma profecia no livro de Daniel, que nós não vamos falar nesse momento. Nós vamos abordar mais o tema do perdão. Mas nós devemos considerar que o perdão ele está relacionado com o tempo, e também com a graça, e também com algo chamado expiação. Que palavra difícil. Pois é, mas quando nós vamos estudar esse processo dessa palavra, nós entendemos que ela envolve o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nosso mediador também, e o juízo. O tema que um dia faz-nos refletir que nós deveremos prestar contas a Deus. Você já ouviu a oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é o Pai Nosso de Mateus. O Pai Nosso de Lucas, que você encontra em Lucas, ele diz assim: perdoe os nossos pecados. Na realidade, nós temos 2 tipos de perdão.
em termos de dimensão: a dimensão vertical e a dimensão horizontal. Na dimensão vertical, Deus, Ele nos perdoa. E nós estamos todos na condição de pecadores, pois nós nascemos pecadores com natureza pecaminosa. E na dimensão horizontal, nós temos o perdão de nós para com o nosso próximo, e vice-versa. Aqui Pedro, ele aborda a dimensão horizontal do perdão. Ele fala: quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Ou vice-versa? Então, nós vemos a necessidade aqui de um homem que tinha o ressentimento dentro do coração, que tinha o desejo de vingança, o ódio, o rancor, porque precisava então perdoar. Sabe, Pedro não se acanhou, não. Vamos trazer para o dia de hoje. Há muitas pessoas hoje, na nossa sociedade, no nosso meio, que elas estão vivas, mas elas estão vivas fisicamente, mas por dentro elas estão mortas. Elas estão enfermas da alma. Porque o ressentimento, o ódio, o rancor, o desejo de vingança, o sofrimento, a dor, os maus pensamentos, ideias talvez, como suicídio, solidão, as atormentam. Pessoas muitas vezes que não conseguem dormir à noite e que clamam a Deus para retirar isso do coração delas, esse sentimento de sofrimento do coração. Quando eu digo coração, é da mente delas. Porque um dia alguém as ofendeu, alguém as machucou. E a partir desse momento, então, elas deixaram de viver. Porque então a dor e o sofrimento passaram a ocupar o lugar da vida. E quando uma pessoa dessa venha a faltar, venha realmente morrer fisicamente, nós dizemos que o que a matou não foi a doença física, não foi ali apenas uma falência em termos externos, mas foi um sofrimento interior que a dominou e que acabou fazendo parte da sua vida até aquele último momento. Então nós dizemos que essas pessoas, elas morreram lá atrás. A morte verdadeira, real, física, ela só acabou com o sofrimento. Eu não sei se hoje eu falo para alguém nesse sentido, alguém que está me ouvindo, alguém que está escutando aqui a palavra de Deus. Mas o conselho de Jesus aqui a Pedro é: perdoe sempre. Perdoe sempre. Eu quero ressaltar aqui que existe uma condição para o perdão. E essa condição está na epístola, primeira epístola de João, não é evangelho. Primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 9.
em que o apóstolo diz: se, é uma condição, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, minha irmã, meu irmão, Deus oferece aos seus filhos uma promessa de perdão completo. Para isso, é necessário haver duas coisas: arrependimento e confissão. É necessário entender o quanto muitas vezes as injúrias e as ofensas nos privam da vida. E é algo que nós temos que encarar, é algo que nós temos que superar e vencer. Porque, como eu disse, nós temos um advogado no céu. Aqui no capítulo 2 da mesma epístola, sabe? Jesus nos chama de filhinhos. Ele diz: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Agora, se todavia alguém pecar, João, influenciado pelo Espírito Santo, ele diz: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Jesus, nessa noite, nesse dia, ele nos faz o convite da graça. Esse convite, ele encontra-se aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 18, em que ele faz um convite também. Jesus nos convida, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, uma cor vermelha e vibrante, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, quando nós vamos até o Senhor nosso Deus por meio desse convite de graça, os nossos pecados, eles não são mais visíveis perante Ele. Deus apaga os nossos pecados e não os vê mais. Deus, por meio da sua própria vida, faz a expiação necessária para que nós sejamos libertos. E isso é tão verdade que aqui, um verso muito clássico, aqui, bíblico, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 18 e 19, o profeta clama ao Senhor dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você tratar uma pessoa melhor do que ela merece. Portanto, o verso 19 complementa: tornará a ter pena, dó, compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. E a parte mais bonita desse verso: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora, para finalizar, nós devemos fazer a seguinte pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? Ora, não há um limite de vezes para se perdoar. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto o Senhor Jesus estiver intercedendo por nós no trono de graça, como nosso advogado,
nós devemos perdoar sempre. Mas lembre-se, Deus perdoa pecados e nós perdoamos ofensas. Portanto, nós devemos não só perdoar, mas também perdoar a nós próprios. E se alguém quiser nos conceder o perdão, nós devemos aceitar, por amor do Senhor Jesus. Porque esse é o princípio que Ele nos ensina na palavra de Deus. Mas e agora? Se a pessoa não reconhece a ofensa dela, não reconhece aquilo que ela está fazendo, não reconhece a sua agressão, como é que eu lido com esse tipo de situação? É simples. Você perdoa da mesma maneira. E você entrega o caso daquela pessoa, daquele agressor, daquele ofensor, nas mãos de Deus. Porque Deus é juiz. E muitas vezes nós manifestamos alguns desejos de praticar algum tipo de vingança. E a palavra de Deus ali no livro de Romanos diz que Deus é o vingador. Nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos esvaziar o nosso coração das coisas ruins. Por meio de 3 coisas. Primeiro, pegar o nosso orgulho e jogar no lixo. Isso não é fácil. Porque nós temos que nos rebaixar. Nós temos às vezes que considerar a nossa verdadeira situação. Pegar o nosso eu e jogar no lixo. Segundo, entender que nós não podemos, mas que Deus pode. Ele pode todas as coisas. E por último, clamar ao Senhor: Senhor, já que eu não posso, mas o Senhor pode, então que o Senhor faça em mim aquilo que eu não posso fazer. Sempre consciente de que a questão do perdão envolve arrependimento e confissão genuínos, tanto da nossa parte, como da parte do nosso próximo. Mas se tivermos que nos afastarmos das ofensas e das agressões, nós devemos fazer isso por amor a Deus e por amor a nós. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é necessário se amar também. Você gostaria hoje de tomar uma decisão firme ao lado do Senhor Jesus? Jesus, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, Ele fala ao nosso coração. E Ele diz que Ele pode curar todos os nossos males, arrancando todas as coisas ruins, para que nós possamos então seguir aquele caminho que é um caminho de amor, de paz e de salvação em Cristo Jesus. Essa é a vontade do Pai para cada um de nós. Que nós sejamos felizes, que a gente saiba se proteger, que a gente saiba se resguardar. Não permitir com que essas coisas ruins, ofensas, ofensores, entrem na nossa vida e destruam-na. Mas convidar o Senhor Jesus para habitar no nosso corpo, no nosso coração, na nossa casa, que é o templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente
e te ilumine. Eu vou finalizar aqui com uma bênção no livro de Números, capítulo 6, em que o Senhor diz: eu te abençoo e te guardo, eu faço resplandecer o rosto sobre ti, e eu tenho misericórdia de ti. Eu, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, sobre ti levanto o rosto e te dou a paz. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem.